Olá, boa tarde. Você acompanha a partir de agora, aqui pela TV Justiça, a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, no encerramento da conferência anual Brazilian Studies Program, organizada pelo Centro Latino-Americano da Universidade de Oxford, da Inglaterra. O ministro Luiz Fux participa do painel A Suprema Corte Brasileira em Tempos de Pandemia e vai apresentar as ações do STF que contribuem para o combate à Covid-19 e garantem o funcionamento do Estado democrático em meio às crises sanitária e econômica enfrentadas pelo Brasil. O presidente do STF, ministro Fux, também vai explicar como as decisões do Supremo asseguram insumos e equipamentos para o sistema público de saúde, pacificaram conflitos federativos e tutelaram grupos vulneráveis. Vamos acompanhar. Bom, boa tarde e também boa noite a todos que estão aqui para assistir ao nosso evento, de encerramento do Brazilian Studies Program, da nossa conferência anual. Meu nome é Andresa de Souza Santos, eu sou professora aqui na Universidade de Oxford e também diretora do Programa de Estudos sobre o Brasil, que é parte do Latin American Center e da Oxford School of Global and Area Studies. Entre nossas várias atividades sobre o Brasil, a gente tem essa conferência anual para debater o nosso país, e esse ano, devido à Covid-19, a gente está fazendo esse evento online. Ainda assim, muito animados com esse urgente debate, e o tema desse ano The Real and Imagined Brazil, Examining Narratives of Dissent, fala da importância de discutir temas como fake news, negacionismo, a polarização da sociedade e também o autoritarismo. A gente aplica o estudo desses temas na discussão sobre trabalho, sobre saúde e também sobre democracia. Eu tenho a honra de apresentar a doutora Catarina Radzikid, da Universidade de Tübingen, pesquisadora associada da Universidade de Oxford, que coorganizou esse evento. Olá, muito obrigada, Andresa. Sejam todos bem-vindos. Eu estou muito feliz de ter participado da organização desse evento, que esperamos ter estimulado um debate importante sobre temas atuais e relevantes. Encerrando hoje esse evento, que ocorreu ao longo de 5 semanas, tenho o grande prazer e a honra de apresentar o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Luiz Fux é presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça desde setembro de 2020. Ministro da Suprema Corte Brasileira desde março de 2011, foi ministro do Superior Tribunal de Justiça entre 2001 e 2011, sendo juiz desde 1982, quando foi aprovado em primeiro lugar em concurso no estado do Rio de Janeiro. Formou-se na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, onde obteve o título de doutor em Direito Processual Civil. É um dos principais especialistas do Brasil em processo civil, tema sobre o qual já publicou diversos livros, além de presidir a comissão que elaborou o Código Vigente. O nosso debatedor é o professor Timothy Power, que também nos honra aqui hoje com a sua presença. Ele é Head of School of Global and Area Studies aqui na Universidade de Oxford e também Professor of Latin American Politics. Nós teremos o ministro falando por cerca de 15 minutos sobre os desafios no Brasil contemporâneo durante a pandemia. Em seguida, o nosso debatedor apresentará algumas considerações por cerca de 5 minutos e nós, em seguida, encerraremos. Por favor, ministro. Muito obrigado pela palavra concedida. Eu queria cumprimentar inicialmente os estudantes do Programa de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford e os professores aqui presentes, professora Andressa, professora Caterine e professor Timothy. É para mim um grande prazer de participar desse importante debate com todos vocês sobre o nosso país, o Brasil. Eu também gostaria de mencionar a cooperação científica que o Supremo Tribunal Federal tem com a universidade, que tem gerado excelentes frutos, não só na gestão do tribunal, como também na internacionalização das decisões judiciais da Corte. Antes de apresentar alguns temas, que eu considero todos eles relevantes, eu quero aproveitar para trazer uma palavra solidária, que não poderia deixar de ser, principalmente hoje no Brasil, onde os familiares já perderam
450 mil vidas brasileiras, mais de 4 milhões de vidas levadas pela pandemia do coronavírus no mundo. Essas vítimas têm nome, essas vítimas têm sobrenome. Nós sempre costumamos manifestar essa solidariedade, manifestar a humanização da Suprema Corte, porquanto o principal fundamento da nossa República é a dignidade da pessoa humana. Então, essas vítimas, esses nomes, esses sobrenomes, para nós não são apenas estatísticas. São amigos, são avós, são pais, são filhos, são netos, e que deixam sonhos interrompidos. Cada número a mais representa uma dolorosa perda, um mundo menos alegre para as famílias ao redor de todo mundo. Nesse sentido, nós devemos honrar essas vítimas, destinando todos os esforços possíveis em prol do combate e da superação das mazelas trazidas por essa crise de ordem sanitária e econômica. Com força na ciência, nos valores democráticos e na cooperação internacional, nós temos certeza de que iremos superar essas adversidades. Em meio a tantas incertezas, as instituições democráticas vão se manter firmes, fortalecendo-se enquanto verdadeiras estruturas de sustentação do Estado de Direito. Para tanto, mister uma certa capacidade de adaptação e de pragmatismo. Deveras, ao analisar casos relacionados à pandemia, o Supremo Tribunal Federal tem exercido sua missão institucional imposta pela Constituição. Temos concretizado os mandamentos contidos no texto constitucional, dentre outros, por meio de contribuições institucionais para a estabilidade da democracia brasileira, desobstruindo os canais de deliberação política e dando continuidade à prestação jurisdicional, com auxílio de soluções tecnológicas inovadoras. Por via de decisões judiciais, também temos concretizado esses mandamentos do texto constitucional, tutelando grupos vulneráveis, destinando especial atenção à sua fragilidade nesse momento de falta de recursos. E, por fim, cumprindo os desígnios de nossa Constituição, temos pacificado os conflitos federativos, garantindo que os esforços para combater a pandemia se deem de modo coordenado e harmônico, justamente como manda o nosso arranjo constitucional do denominado federalismo cooperativo. Não por acaso, o painel de ações Covid-19 da Suprema Corte Brasileira, cujo objetivo é viabilizar o acompanhamento da tramitação de ações judiciais com relação à pandemia do coronavírus, já aponta para um número expressivo de 10.781 decisões proferidas pela Corte e por seus membros. A partir de uma análise depurada e qualitativa sobre essas demandas, é possível observar 3 setores sobre os quais o Supremo Tribunal Federal atuou mais fortemente, a saber, a garantia do direito à saúde, protegendo o sistema de saúde pública, na harmonização dos conflitos entre os entes federativos do país e na alocação eficiente dos escassos e pressionados recursos financeiros, humanos e políticos disponíveis à administração pública brasileira. Primeiramente, no âmbito da vida e da saúde, o Supremo Tribunal Federal garantiu a aquisição de insumos e a disponibilização de leitos de UTI, a disponibilização de testes antivirais e de respiradores à população debilitada. E, com isso, nós reforçamos ainda mais a obrigatoriedade da vacinação, sem se olvidar das liberdades fundamentais e das garantias individuais. Nessa seara, o Tribunal ainda deliberou sobre o controle das contratações emergenciais de serviços públicos de saúde, diante da possibilidade de o administrador público poder realizar licitações informais,
face ao binômio necessidade e velocidade, assim como também estabeleceu parâmetros relativos às requisições administrativas de bens móveis e imóveis particulares em caso de extrema necessidade, reforçando as estratégias do sistema público de saúde. Em segundo lugar, a pandemia, como é de sabença, ela provocou inúmeros litígios entre os entes federativos. E a Suprema Corte cumpriu o seu papel de guardiã do Pacto Federativo, em temas como, por exemplo, a reafirmação da competência legislativa concorrente da União, dos estados e dos municípios para a concretização de políticas públicas em prol do combate à pandemia. O realinhamento fiscal dos estados para a suspensão da cobrança de dívidas contraídas com a União. A definição importantíssima de atividades essenciais públicas e particulares, as quais devem permanecer ininterruptas durante a pandemia, obedecido os protocolos sanitários, e a compatibilidade das competências concorrentes e comuns em matéria de cuidados e proteção à saúde. Em terceiro lugar, no que tange aos conflitos decorrentes do impacto direto da pandemia na economia e no sistema político, a Corte chancelou leis aprovadas pelo Congresso Nacional para mitigar os impactos orçamentários trazidos pela pandemia, assim autorizando em caráter excepcional, flexibilização excepcional das regras das relações de trabalho, com vistas ao amortecimento do risco de desemprego, flexibilização das regras jurídicas que instituem teto de gastos para a administração pública, renegociação de contratos e dívidas, inclusive com a dilação de prazos contratuais ou legais, e destinação de receitas diversas para políticas públicas de combate ao coronavírus. Por fim, eu gostaria de ressaltar que tudo isso só foi possível tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal se revelou como um tribunal de vanguarda em tecnologia durante a pandemia, fornecendo soluções tecnológicas inovadoras para garantir a continuidade da prestação jurisdicional, mesmo em tempos de trabalho remoto. E, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, utilizando-se na vanguarda dos atuais meios tecnológicos, permitiu a extensão das competências e das atribuições de um plenário denominado virtual e a adaptação dos sistemas informáticos, bem como o processo judicial do tribunal, garantindo audiências e atos administrativos processuais por meio digital, exatamente, digamos assim, utilizando na máxima expressão o trabalho remoto da Corte. Com força nessa experiência exitosa de resiliência, pragmatismo e adaptação da Suprema Corte brasileira, eu gostaria de finalizar a minha fala deixando uma lição de esperança para todos os que nos assistem nesse momento. Momentos de crise nos convidam a reforçar a crença nas instituições de nosso país e a fortalecer a nossa Constituição. Não é hora de desacreditar. E não existe saída fora da nossa Carta Maior. Tampouco há projeto de nação que não esteja alicerçado nos valores democráticos que constituem a essência da nossa República Federativa do Brasil. Muito obrigado pela atenção com que nos dispensaram. Muito obrigada, ministro, pela excelente fala, né, nesse momento de pandemia que a gente vive no Brasil. Eu, sem demora, passo a palavra ao professor Timothy Power, que vai fazer os comentários. Boa tarde, ministro. Sua presença nos honra muito aqui. Queria lhe parabenizar pela presidência da Corte, também, em meio de toda essa loucura, comemorar seus 10 anos na Corte também, como ministro. Eu tenho duas perguntas, seguindo a linha da
da sua fala, a primeira sobre federalismo brasileiro e o segundo sobre reconstituição de confiança da sociedade. Sobre a primeira pergunta, depois da Constituição de 88, houve um período conflituoso no federalismo brasileiro, nos anos 90, com problemas com dívidas com a União, problema dos bancos estaduais, culminando na Lei de Responsabilidade Fiscal no ano 2000, etc. Depois, muitos observadores diziam que o Brasil tinha encontrado um novo equilíbrio federativo, com mais harmonia, menos conflito. Mas os seus comentários de hoje parecem indicar que a crise da Covid tem mostrado algumas vulnerabilidades do federalismo. Então, a primeira pergunta é: o que essa crise nos ensina sobre essas vulnerabilidades do federalismo brasileiro? Essa é a primeira pergunta. A segunda, se me permite, é sobre o tema do evento aqui nosso em Oxford, o papel do fake news, da desinformação, negacionismo no momento atual. Todas as teorias democráticas que a gente conhece enfatizam o papel da confiança, tanto a confiança interpessoal entre seres humanos, mas também nas instituições. Agora, essas ondas de negacionismo, de populismo, de fake news, de desinformação, põem em perigo, né, a construção de confiança interpessoal da sociedade. Depois de um momento como esse, como é que a gente, os democratas, como que a gente reconstrói a confiança da sociedade na ciência, nas instituições e, por fim, na democracia? Então, a primeira pergunta é sobre federalismo e a segunda sobre reconstituição de confiança nas instituições. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Timothy Paula. A primeira indagação de Vossa Senhoria, eu responderia exatamente à luz da experiência prática do Supremo Tribunal Federal. A Constituição brasileira, ela estabelece que, em determinados valores importantes, há uma competência não só do Poder Central, mas também uma competência das unidades federadas. E como o federalismo brasileiro é um federalismo de cooperação, muito embora na calamidade pública a responsabilidade maior seja do Poder Central, mas tratando-se de saúde, a Constituição estabelece uma competência concorrente, não só legislativa, como também uma competência concorrente administrativa. Então, como o Brasil é um país continental, em que cada região tem as suas exigências e as suas dificuldades, as suas eventuais facilidades, essa competência concorrente permite que se adote uma solução concreta e justa para cada região do Brasil. Então, muito embora haja, por exemplo, uma orientação geral de isolamento, mas nós temos, por exemplo, por incrível que pareça, alguns municípios que nunca tiveram um caso de Covid. Então, evidentemente, seria uma contradição impor um lockdown num lugar desse. Em contrapartida, São Paulo, que é uma cidade muito grande, padece de uma pandemia muito expressiva. Mas, de toda maneira, o poder central dispõe que esse federalismo de cooperação imponha que a União distribua exatamente todos os instrumentos e insumos necessários àqueles municípios e estados que mais necessitam. Até porque a nossa Constituição ela se inicia com uma promessa muito clara de erradicação de todas as formas de desigualdade e de uma sociedade justa e solidária. E isso só se empreende exatamente esse federalismo cooperativo entre a União e os estados e as unidades federadas. Então, isso tem dado um resultado bastante positivo na medida em que hoje há uma distribuição equitativa
para as unidades federadas que mais necessitam. A sua segunda colocação, muito interessante, sobre fake news, até porque eu fui presidente do TSE e tive muito trabalho com as fake news, porque, no meu modo de ver, naquele âmbito eleitoral, as fake news representam notícias maliciosas que prejudicam a uma campanha eleitoral. As fake news agora aqui, no âmbito da pandemia, do negacionismo, no meu modo de ver, elas têm uma eficácia muito diminuta. Por quê? Porque a sociedade toda está voltada à vacinação. A sociedade hoje debate quais são os melhores medicamentos para, digamos assim, tratar da Covid. Então, as fake news hoje, elas estão muito desmoralizadas, até porque, com o número de mortos que se apresentam, as fake news, elas é que acabam sendo sepultadas. Eu me lembro de, num congresso sobre fake news, uma jornalista ucraniana, ela afirmou que a verdade é muito entediante, mas que realmente nós temos que tomar cuidado quando surgem notícias assim, muito fantásticas, notícias que sugerem o aparecimento de milagres contra a pandemia, porque nesses casos é preciso, em primeiro lugar, conferir para depois compartilhar. A cultura do Brasil hoje, através da imprensa, é exatamente passar essa mensagem. Não compartilhe antes de verificar se aquela notícia corresponde exatamente à realidade. Perfeito, ministro. Muito obrigado pelos seus comentários. Obrigado. Bom, muito obrigada, ministro. Muito obrigada, professor Timothy Power. Cabe a mim a tarefa árdua de encerrar, né, esse evento que a gente preparou, essa conferência. Eu gostaria de agradecer também a todos os palestrantes que, ao longo das últimas 5 semanas, se debruçaram sobre esses temas urgentes, como a pandemia, a desinformação e a democracia no Brasil. Eu não poderia terminar sem agradecer aos nossos alunos, ex-alunos e também potenciais alunos de Oxford que nos acompanharam. E dizer para todas essas pessoas que, embora a gente queira que no ano que vem a nossa conferência seja in person, né, a gente espera também manter esse contato virtual com toda essa nova audiência que começou a nos acompanhar. E eu agradeço também a todo o apoio do Latin American Center e da Oxford School of Global and Area Studies. Com um agradecimento muito especial à doutora Catarina Hatzikid por todo o trabalho intelectual de pensar esse evento comigo. O meu muito obrigada. E também, novamente, muito obrigada ao professor Tim e também ao ministro por estar aqui conosco nesse dia de encerramento. Muito obrigado. Eu é que agradeço, e a Suprema Corte Brasileira está à disposição da academia inglesa e principalmente de Oxford. Muito obrigada também, ministro, professor Timothy, Andresa, pelo convite, pela oportunidade de contribuir nesse evento. Bom, você acompanhou aqui pela TV Justiça a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, no encerramento da conferência anual Brazilian Studies Program, organizada pelo Centro Latino-Americano da Universidade de Oxford, da Inglaterra. O ministro participou do painel A Suprema Corte Brasileira em Tempos de Pandemia e explicou como as ações e a atuação do STF têm contribuído no combate à pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Muito obrigada pela sua companhia. Continue com a programação da TV Justiça. Tchau, tchau.